Oi, pessoal. Bom dia. Bom ter vocês aqui bom ter vocês aqui conosco para esse quarto módulo do curso aberto do UFLAC-IGF. Essa aula está sendo gravada, então a gente pediria que aqueles que não tiverem, a gente vai ser disponibilizada, né, depois para consulta. Aqueles que não tiverem confortáveis com a gravação de sua imagem, a gente pede, né, que deixe a câmera fechada. Aqueles que tiverem podem se portar normalmente. E para esse módulo em português, esse último módulo em português do nosso curso, nós teremos para passar o conteúdo da aula, eu, Pedro Lana, está aqui, e o João Falcão, ambos do comitê organizador do UFLAC-IGF, ambos brasileiros, como a dizer pela linguagem do nosso módulo, né? E queria iniciar aqui passando a palavra para o João começar a aula de hoje. Eu tô também, só para avisar, vou estar fechando e abrindo a câmera, porque eu tô numa outra reunião em paralelo. E aí, assim que eu terminar, ela já está no finalzinho, ela deu uma atrasadinha aqui, aí eu já volto conosco. Tá? Volto aqui para nossa videoconferência. Desejo uma boa aula para todo mundo e em breve volto a falar com vocês. João, a palavra é sua. Muito obrigado, Pedro. Eu trouxe aqui para a gente conversar hoje um recorte dentro da área de cibersegurança que eu quis fazer para a gente poder discutir um pouco, entender mais sobre como atuar na cibersegurança no contexto de governança da internet. Eu acabei de ver uma coisa aqui, um segundo, pessoal. Ó, ok, tá. Ah, então, vamos lá. É, Hoje, a aula vai ser exatamente isso. A gente vai trabalhar um pouco sobre como funciona a atuação na cibersegurança, para a gente entender um pouco mais do passo a passo. E eu estou querendo trazer isso aqui, na verdade, porque num dos FIBs, eu acho que foi em Natal, não, Goiânia, eu estava conversando com uma das pessoas que trabalhava já na área de governança da internet, voltado às questões de cibersegurança. E quando eu falei o que que eu trabalhava com, o cara não conseguiu acreditar, porque ele achava que era uma situação que o que eu trabalhava não era nem legal. E aí, vendo essa situação, eu fiquei, né, eu fiquei razoavelmente preocupado. E, bom, eu queria então começar o nosso painel exatamente para apresentar um pouco sobre como é o trabalho em cibersegurança e depois a gente passar um pouco sobre como está a formulação de políticas públicas a nível global e regional. Então, para isso, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui, eu vou realmente falar um pouco sobre como é o dia a dia de um profissional da cibersegurança, o que que ele faz, quais são os desafios que a gente enfrenta. Depois, discutir mais como são moldadas essas políticas públicas, e aí a gente vai entender, ver quais são os exemplos de políticas públicas voltadas para a área de cibersegurança de hoje. E aí, claro, eu quis trazer também sobre como isso se inclui no universo da governança da internet. E aí, para isso, eu fiz um estudo de caso específico sobre o IGF de 2023, para entender o que que foi discutido ali naquele painel, considerando o tema de segurança. E, por fim, eu quero conversar um pouco mais sobre o UFLAC-IGF, quais vão ser os desafios para nossa região. Então, o que que a gente poderia discutir, o que que eu vejo aí de grandes temas para a gente realmente refletir sobre. Então, começar um pouco falando sobre mim. Eu sou o João Moreno Falcão, sou engenheiro eletricista, trabalho com cibersegurança, sou hacker, quebro coisas, ataco sistemas e é,
eu também sou o Lead Facilitator do Youth Standing Group da Internet Society, né? Uma das organizações parceiras aí para o Youth GF. Então, agora vamos passar um pouco aí sobre esse primeiro tema, que é realmente entender qual é a atuação da cibersegurança, e eu coloquei aqui como proteger e quebrar, porque existem diversos ramos de trabalho dentro dessa área, e que, para mim, reserva muita surpresa quando eu entendo o tamanho e a complexidade de trabalho que a gente tem nesse ramo que é muito discutido, né, na governança da internet. A primeira coisa que eu gostaria de falar é sobre a gente entender um pouco até o tamanho, o mercado que a gente está falando. Eu peguei uns dados atualizados que estimam que o mercado de cibersegurança de 2023 ele tem ele vai assim no mundo inteiro cerca de 1,2 trilhão de reais. É muito dinheiro e é especialmente surpreendente quando a gente compara com outros mercados que também são grandes e que, por exemplo, ganham muito tempo de mídia, como o mercado de inteligência artificial, que hoje em dia é de cerca de 1 trilhão de reais, então ele é 13% menor do que o mercado de segurança. E aí, também para não ficar parecendo, né, que assim é uma imensa propaganda disso, eu queria mostrar como foi a evolução dos últimos anos dos trabalhadores. Então eu tenho esse gráfico aí, o eixo Y, né, ele está em milhões de profissionais na área. E assim, eu comecei a me interessar pelo tema de cibersegurança logo quando eu entrei na faculdade e me mantive próximo dele durante todo o período. E uma coisa que eu posso falar categoricamente foi que eu assisti uma evolução, assim, uma quase revolução mesmo na área. Porque quando eu comecei lá nos idos de 2015, eu participava dos eventos de cibersegurança, eventos extremamente técnicos, e conversando com a plateia, eu percebia que uma minoria muito, assim, realmente uma pequena minoria trabalhava na área. Então, eu estimo, assim, sei lá, cerca de 10% das pessoas trabalhavam com cibersegurança em 2015, dos eventos que eu ia, que, assim, já acumulavam quase 2.000 pessoas, e indo para esse mesmo evento, só que agora, já no ano de 2024, eu diria que a gente muda para um universo em que 90% das pessoas trabalham. Então, é uma área muito recente, é uma área com pessoas que entraram para isso, então é uma área formada por muitos curiosos e que tinham interesse, que já mexiam com um pouco no tempo livre, como hobby, e aí foram trazidas para esse mercado quando ele cresceu tão expressivamente, né? Quando a gente fez esse dado, em 2019, tinha menos de 2,5 milhões de pessoas trabalhando com cibersegurança, já em 2023 chegou a 5,5. E o que eu acho interessante desse gráfico aqui, para a gente refletir, é que para 2024 não teve aumento. Então, teve uma interrupção de crescimento abrupta na quantidade de pessoas que trabalham com isso, apesar do tamanho do mercado crescer, o que mostra também que a gente está vendo, né, assim, presenciando uma automação desses processos. As pessoas agora estão conseguindo, né, acumular mais trabalho e com a mesma quantidade de gente. E assim, agora eu quero falar um pouco então sobre quais são essas profissões que estão aí, porque, poxa, 5,5 milhões de pessoas são muita gente, né? Mesmo quando a gente tem o planeta inteiro em comparação. E aí, o primeiro ponto que eu trago, que eu fui durante muitos anos um analista de segurança. E o que esse analista de segurança ele vai fazer? Ele vai trabalhar com monitoramento e identificação de vulnerabilidades e ameaças. Então, aqui eu vejo a maior parte das pessoas dentro desse grupo, e assim, ele é formado principalmente por dois grupos de trabalho com abordagens diferentes.
o grupo que trabalha com a segurança defensiva, que vai realmente comandar os sistemas, que vão monitorar e tentar criar formas e estratégias de correção de falhas, de tentar melhorar o sistema, e a parte de segurança ofensiva, que particularmente foi com que eu trabalhei muitos anos, em que a gente basicamente era contratado por grandes empresas para testar a segurança deles. Então, basicamente, a gente colocava um chapéu que falava: hoje sou um invasor e quero controlar o sistema dessa empresa inteiro. Então, a gente tinha aí cerca de 2 a 3 semanas para tentar invadir de todas as formas possíveis e, no final, escrever um relatório e mostrar quais foram as falhas encontradas. Fora isso, também tem um outro ramo muito importante de trabalho, que é o trabalho de resposta a incidentes. O que que significa? Que são pessoas cuja maior expertise é, é focada na capacidade delas de lidar com a situação estressante, que é quando o sistema foi invadido. Então, eu mesmo já prestei esse tipo de serviço, e é basicamente você passar uma semana trabalhando 14 horas por dia durante aquele período. Por quê? No meu caso, por exemplo, a empresa tinha sido invadida, tinha mais ou menos cerca de 4.000 funcionários, então era uma empresa bem grande, assim, né? Nas devidas proporções, e os sistemas todos pararam. Então, um dia o pessoal de TI chegou e descobriu que tudo estava criptografado. Um ransomware tinha invadido e tinha bloqueado o acesso a todos os sistemas da empresa, estava tudo fora do ar. E aí essas equipes que estão lá, né, especialmente uma equipe que está numa única empresa, ela não tem a expertise de saber exatamente o que fazer, de ter experiência de ter passado por situações semelhantes assim. E é nesse momento que o analista, né, de resposta a incidentes ele entra em cena, que ele vai correr para tentar encontrar formas mais eficientes de botar o sistema no ar, de proteger o ambiente, porque é muito desafiador, né? Que a gente viu o que desligou e muitas vezes as pessoas têm um backup. Então a gente consegue trazer esse backup e corrigir o e assim, e subir o sistema para ele voltar a funcionar. Mas normalmente, se o sistema tinha uma falha, quando você colocar ele de novo, aquela falha vai persistir. Então tem que ser tem que ser um processo muito cuidadoso e muito dinâmico. A gente tem também uma terceira parte que é extremamente relevante, que é a parte de gestão de risco. Que quando a gente fala sobre o sobre qualquer, assim, qualquer sistema, no geral. As pessoas assumem risco. Então, quando você dirige, você está assumindo o risco de se acidentar. Quando a empresa está funcionando, ela assume vários riscos de coisas que poderiam acontecer, por exemplo, um incêndio acontecer. E o que o analista de gestão de risco faz é tentar entender qual é o risco que ela está exposta, para calcular e precificar esse risco. Então, o que eu já tive muitas conversas com as empresas também é de mostrar alguma falha de segurança. O analista de gestão de risco vai olhar para aquela falha e falar: olha, avaliamos a falha internamente, porém ela não é muito grave para a gente. A gente acha que ela não tem um custo muito alto caso ela seja explorada, então não vamos resolver. Ou vamos resolver daqui a 2 meses, quando vai ter uma oportunidade melhor. E aí essa gestão de risco é realmente entender qual é a exposição a risco e qual é a capacidade das pessoas é, de assumirem e corrigirem os riscos em tempo. Oi? Um uma quarta função que também é muito, assim, até a mais tradicional da cibersegurança, que é a parte de segurança de redes, né, que é a pessoa que vai
garantir que o sistema ele está seguro e assim na parte de internet. E a gente tem a parte de segurança de aplicações, que inclusive começarei a trabalhar neste ramo semana que vem, que é basicamente gerir os sistemas todos todas as aplicações de uma empresa e avaliar a segurança deles de forma contínua. Então, entender quais são os casos de uso e não só monitorar para impedir as vulnerabilidades, mas fazer um trabalho constante de aprimoramento daquelas aplicações para garantir que aquele sistema não vai correr riscos desnecessários ou riscos não calculados. Agora, então, que a gente já entendeu um pouco sobre o que as pessoas fazem, porque, como eu disse, né, muita gente pensa, poxa, mas você faz a segurança ofensiva, igual eu já fiz no passado, que é realmente invadir, isso é legal? E sim, é legal, contanto que você receba, né, uma autorização expressa de que você pode testar aquele sistema, você faz isso. E aí, assim, teve um processo de desmistificação muito grande nos últimos anos para permitir que as pessoas conseguissem discutir cibersegurança de uma forma madura. Por exemplo, é muito comum uma pessoa encontrar uma falha de segurança e quando ela contasse a falha, falasse, olha, gente, eu vi essa falha de segurança absurda aí no sistema de vocês, seria bom que vocês corrigissem. Conheço várias histórias de pessoas que foram processadas por isso, por ter avisado que encontraram uma falha de segurança. E é meio estranho, né? Por exemplo, se você entra num prédio e, assim, se você está passando na porta de um prédio e vê uma porta aberta e chamar alguém e falar, olha, aquela porta está aberta, não sei se é o objetivo. Ninguém vai chamar a polícia para você e falar que você está tentando, né, cometer um crime. Você vai ir tentando ajudar. E aí, agora que a gente está nesse processo já de trabalhar a cibersegurança dessa forma mais crítica, de entender que as pessoas que encontram falhas, elas também estão tentando tornar o ambiente mais seguro, a gente vai para as políticas públicas, que é exatamente essa construção dessa colaboração para um mundo mais seguro. E aí, para falar desse tópico, opa, passou dois. Eu trouxe aqui 6 exemplos muito claros de como o processo de formulação de políticas públicas é executado no contexto de cibersegurança. O primeiro deles é aquela questão da avaliação de risco, ou seja, não são só pessoas e empresas que estão interessadas na avaliação de risco, porque afinal, quando a gente conversa sobre o universo do universo digital, esse universo está cada vez mais conectado, né, com o ambiente físico que a gente vive, inclusive quando alguns sistemas param, eles têm impactos imediatos na nossa vida cotidiana. E por isso, várias organizações, governos, têm criado iniciativas para tentar identificar e avaliar o risco de sistema, assim, do ciberespaço como um todo, nesse contexto, né, da parte cyber da nossa vida. E o primeiro deles é o NIST, então, que é o National Institute of Standards and Technology dos Estados Unidos. Eles têm um processo de avaliação de segurança, não só no setor público, mas também em áreas-chave do setor privado, em que eles vão realmente ali avaliar e tentar trabalhar isso com os órgãos, com as empresas direcionadas, ou até mesmo com a população civil, e assim, né, com nós, de como a gente deveria melhorar nossos sistemas e proteger mais um pouco a nossa vida, porque eles detectam que isso é um risco e que hoje a consciência de que um ambiente seguro é importante, mas isso daí precisa ser aprofundado, né? Se a gente pensa que há 10 anos atrás, alguém que falasse que a pessoa tem uma senha de
12 dígitos seria surpreendente, hoje já não é mais tanto. E esse processo contínuo de avaliar o risco e de conversar com as pessoas. E aí, claro, ao mesmo tempo que tem esse processo de avaliação, que é um pouco menos ativo, né, que é você realmente entender a situação como ela está hoje, a gente tem o desenvolvimento de normas e diretrizes. E aí, eu posso falar tranquilamente, né, da LGPD, da Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, em que houve uma compreensão do que é privacidade, né, no mundo digital e a, o estabelecimento de regras para poder guiar o nosso, assim, essa nossa interface digital. A gente tem também o plano de cibersegurança do governo brasileiro, o plano de cibersegurança do governo dos Estados Unidos, tem muitos planos desse, e especialmente assim, desenvolvidos para cada um desses ambientes. E, claro, a gente também tem diretrizes construídas por órgãos multissetoriais, como o IGF, no Fórum de Boas Práticas, e também por até organizações do setor privado, que veem a necessidade de padronizar processos de segurança entre vários aplicativos. Então, a gente viu que as lojas de aplicativos elas estão cada vez mais criando normas e diretrizes para os desenvolvedores, para garantir que um aplicativo que é ofertado numa loja no seu celular cumpra minimamente com algumas características de segurança. E aí, a gente tem também a colaboração entre setores, que já foi uma coisa assim que eu acabei de pincelar, né, falando sobre o IGF, mas a gente tem também a CISA, por exemplo, que é uma agência do governo dos Estados Unidos, que é a Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, que eles vão buscar promover parcerias entre o governo e o setor privado. Então, é tentar trazer para próxima as pessoas que fazem a segurança dos ambientes e encontrar formas de compartilhar informações, compartilhar conhecimento. Então, a gente tem um, assim, tem uma inovação, por exemplo, no governo do Reino Unido, que eles desenvolveram uma certificação para segurança, para cumprir, para isso aqui, né, já passando para o quarto item da capacitação e treinamento, que o governo do Reino Unido criou uma parceria para desenvolver uma certificação de segurança que é obrigatória para prestar serviços de cibersegurança para o governo do Reino Unido. E aí, com isso, eles acabaram fomentando uma inovação no mercado em que a maior parte das empresas elas também usam esse padrão estabelecido governamental, mas na verdade nunca foi obrigatório para elas, como também uma forma de ter certeza que aqueles profissionais estão capacitados e treinados o suficiente para atingirem os objetivos mesmo, para manter esse ambiente seguro. E aí, eh, essa capacitação também tem diversos projetos e planos governamentais, inclusive no Brasil, com parceria, por exemplo, com a Cisco, né, que faz uns processos para ensinar as pessoas a usarem, é claro, focada na plataforma deles, mas configurarem sistemas de forma segura e monitorarem a segurança dos ambientes. E aí, com isso, a gente vai para o quinto item, que é a implementação e monitoramento de cibersegurança. Isso daqui a gente vê com várias iniciativas, como por exemplo o FIRST, que é uma iniciativa não governamental de compartilhamento de informações de inteligência sobre ciberameaças. Isso daqui é essencial quando a gente pensa sobre a necessidade de combate ao cybercrime
que tem uma característica transnacional inerente, né? Como a maior parte dos, assim, é mais facilmente até do que muitos serviços que estão disponíveis na internet, o cybercrime consegue operar de forma muito livre em basicamente qualquer país. Porque um invasor com más intenções, a única coisa que ele precisa é encontrar uma vulnerabilidade em um ambiente e saber usar alguma ferramenta de tradução. E com isso ele vai conseguir invadir, vai conseguir tentar pedir um resgate, tentar roubar alguma informação e vender. É muito fácil operar dessa forma. E com os mecanismos hoje de proteção à privacidade que o cybercrime se aproveita, eles acabam gerando a necessidade de uma cooperação internacional para rastreamento desses indivíduos, né? Que, por exemplo, eu consigo acessar o meu computador a partir de um outro país que pode ter sido que utilizar uma ponte em um computador de alguma vítima e fazer uma cadeia em que para você rastrear de onde está vindo aquela comunicação, você pode passar por 3 países em 3 continentes diferentes. E isso necessita um processo muito dinâmico e de muita cooperação entre empresas, entre organismos internacionais mesmo, para conseguir compartilhar essas informações. E aí, quando a gente começa a falar sobre essa questão de implementação e monitoramento nesse sentido, no sentido de entender o que está acontecendo, a gente tem uma outra característica legal que é a as vulnerabilidades, um, elas têm uma característica mesmo, assim, que você consegue gerar, você consegue gerar uma identidade para aquela vulnerabilidade com certa facilidade. Então, se você vê que um sistema foi invadido de uma forma muito particular, você conseguiria utilizar aquilo para gerar uma assinatura para proteger o seu sistema a possíveis ataques futuros. E isso, quando a gente tem um sistema de monitoramento integrado e compartilhamento de informações, a gente consegue atualizar o, os sistemas ao redor do mundo com muita velocidade e, com isso, também reduzir a janela de risco, porque hoje a gente vê muitas vulnerabilidades saindo, sendo publicadas de forma muito é, rápida mesmo. E as pessoas, especialmente os analistas de segurança, têm muito pouco tempo para responder a esse tipo de incidente que, considerando uma empresa com, por exemplo, 60 mil computadores, que é uma realidade que eu já vi assim, ela vai, de um dia para o outro, ela pode descobrir que ela tem novas 5 mil vulnerabilidades naquele ambiente. E aí, para você responder isso, é muito importante ter compartilhamento. E a parte de políticas públicas é essencial. E aí, claro, a gente tem também os processos de revisão e atualização dessas políticas. E para isso eu posso falar sobre como o compartilhamento e os fóruns internacionais ajudam demais nisso, porque a gente entra no ambiente e consegue discutir um tema que está incomodando um certo país, que está incomodando um certo contexto, e em pouco tempo descobrir que esse incômodo ele também foi reconhecido por outros órgãos e dessa forma agir muito mais rápido e conseguir mudanças muito mais eficientes. Porque é assim como quando a gente fala, né, da nossa segurança de saúde, que quanto mais pessoas protegidas a alguma coisa, melhor, a segurança dos ambientes computacionais também é assim. E aí, para isso, eu venho aqui então para o nosso IGF. Como estão essas discussões globais? A gente já entendeu como são as políticas públicas formadas, qual é o cotidiano da cibersegurança, e agora a gente pode ir direto para o que foi discutido. Eu peguei aqui 4 exemplos de diferentes tipos de painel. Então, o primeiro painel é o Best Practice Forum on Cybersecurity do IGF, que ocorre todo ano, e o relatório de 2023 ele foi focado em fazer estudos de caso sobre os principais incidentes de segurança. Então, é ver
quais foram as principais empresas que foram invadidas e o que foi impactado nelas. E isso daí é um grande ganho, porque a partir da detecção das causas dessas invasões, a gente consegue proteger um ambiente muito melhor. A gente tem também a parte a seção principal em cibersegurança, confiança e proteção online. Essas sessões principais, elas são sessões de alto nível, formadas, né, normalmente por pessoas altas de governo e organizações, empresas muito proeminentes. E ali o pessoal estava discutindo exatamente como melhorar a cooperação internacional para combate ao cybercrime. Então, para a gente ver como isso está sempre em constante melhora, porque é aquela coisa. Da mesma forma como uma pessoa consegue assistir essa minha apresentação de qualquer lugar do mundo em tempo real, um ataque pode acontecer com essa mesma facilidade. E eles precisam ser respondidos de forma igualmente veloz. A gente teve também um painel, por exemplo, para discutir o impacto da computação quântica no panorama de IoT. Porque hoje o IoT são dispositivos pequenos, frágeis, assim, com pouco processamento, e a gente precisa imaginar como vai ser quando existirem computadores quânticos da segurança desses dispositivos, porque eles são limitados. A capacidade de atualização deles é muito restrita. A gente teve também uma town hall discutindo qual seria a estratégia da União Europeia para combater interferências estrangeiras durante as eleições de 2024, para a gente ver como é interessante que eles trouxeram um tema interno da União Europeia para um foro internacional, exatamente para tentar coletar as experiências de outros países e, dessa forma, melhorar o sistema. Eu lembro muito bem no IGF na Suíça, em 2017, que uma pessoa da Indonésia fez uma apresentação falando sobre como o impacto das fake news tinha sido terrível para as eleições deles. E, gente, 2017 não tinha essa discussão no Brasil. Então, foi até surpreendente, eu não consegui entender muito, porque eu falava, nossa, mas notícias falsas tem desde sempre, por que que a gente, né, qual é essa preocupação tão grande? Por quê? E aí veio, logo em seguida, as eleições nos Estados Unidos e as eleições no Brasil. E aí eu entendi. Eu entendi o impacto que a desinformação causava, que podia causar numa eleição, e é exatamente por isso que eles estavam focando nisso. E um outro tema que eu não trouxe nenhum painel específico, por quê? Porque ele apareceu em diversos painéis, que é como lidar com ransomware. Porque hoje o ransomware ele é a forma mais profissional de invasão que existe, que assim, quando a gente vê como o cybercrime se organiza para executar ransomware, tem divisão de trabalho. Então tem a equipe que vai invadir, tem a equipe que vai sequestrar, tem a equipe que vai desenvolver o sistema total, tem até atendimento 24 horas para pessoas para algum criminoso conseguir conversar entre esses grupos e entender melhor alguma ferramenta que ele não entendeu muito naquele software que ele está usando para invadir, ou que ele está usando para o sequestro, como ele vai fazer para lavar o dinheiro. E esses grupos eles estão ganhando muito dinheiro às custas da invasão de milhares de empresas pelo mundo. E a gente vê que está sendo muito complexo combater, porque a partir do momento que fecham grandes organizações criminosas, o que a gente vê logo em seguida são a criação de pequenas novas. Então, aquele grupo que desenvolveu o sistema de invasão não foi preso completamente. Então, cada um ali vai desenvolver a sua própria versão, vai desenvolver o seu próprio produto de invasão. E aí, com isso, a gente tem uma situação muito complexa e que muitas vezes as pessoas estão espalhadas pelo mundo e nem se conhecem de fato. Então, é um crime com uma característica muito singular que também é muito tratada durante
os fóruns de governança. E aí, claro, agora, já partindo, né, para o nosso, para o nosso panorama, aqui como o UFLAC-GF, a gente no curso aberto, comigo apresentando essas informações, e com o objetivo de que a gente consiga levar para o evento. Infelizmente, eu não pude, apesar de estar na organização, não coloquei nada sobre os painéis que a gente vai ter esse ano, porque ainda não foi publicado, mas eu vou falar sobre alguns temas que são interessantes e que têm engajamento regional necessário para a gente. Porque, como eu falei sobre aquela questão da gente ter feito a curva para a estabilidade da quantidade de profissionais em cibersegurança, eu estou falando do mundo. Ou seja, tem alguns países europeus que tiveram queda do número de profissionais, mas o Brasil, por exemplo, teve um aumento de 4% do número de profissionais. E a gente vê essa tendência, na verdade, em toda a América Latina e Caribe, que a gente corre alguns anos atrás das tendências dos Estados Unidos, por exemplo, e a gente tem muito a aprender e a gente tem a oportunidade de trabalhar nos desafios que eles estão enfrentando hoje, para que quando chegue no futuro, esses desafios não sejam de igual tamanho, como eles foram para outros países. E aí, pensando nisso, o que eu tenho para conversar com a gente? Uma coisa que me preocupa muito, por exemplo, é a capacitação e resposta a incidentes. A gente tem uma bela iniciativa no Brasil com o CERT-BR e com outros CERTs de outros países, e essa capacitação ela é essencial por quê? Porque é importante saber como responder a uma invasão. E quanto mais veloz você consegue responder, melhor e mais eficiente você muitas vezes, inclusive, limita a, o impacto daquela invasão. Um exemplo que eu posso trazer para vocês é que quando a gente falava sobre tempo de infecção de uma empresa. Então, assim, um atacante pegou, entrou na empresa. O tempo que ele invadiu o sistema até o momento em que ele fosse descoberto, não a pessoa em si, mas que aquela invasão ocorreu, há 5 anos atrás, a média era quase como 200 dias. Hoje, a gente já está caminhando para um universo em que em 90 dias é detectado. Muito melhor. Mas imagina, uma invasão que ocorre hoje numa grande empresa, a média é que ela vai ser detectada daqui a quase 3 meses. Então, essa detecção de um incidente de segurança e como responder rapidamente para ele, para impedir danos maiores, é muito importante. Um outro tema essencial que eu estava nos Estados Unidos no mês passado para um evento de cibersegurança e uma coisa que me chamou muita atenção, nos outdoors na cidade apareciam mensagens do governo dos Estados Unidos oferecendo até 10 milhões de dólares para pessoas que tivessem dicas de ameaças à infraestrutura crítica e serviços públicos nos Estados Unidos. Então, caso você descobrisse alguma ameaça, você poderia denunciar, e se essa denúncia resultasse em algum melhoramento, você poderia receber até 10 milhões de dólares. Então, eu vejo essa situação, ou seja, eles têm uma preocupação extrema, e hoje eu não vejo essa preocupação ressoando no nosso ambiente. E quando a gente fala sobre infraestrutura crítica, não é aquelas questões só de o que você poderia pensar como um interesse nacional e que é distante do que a gente vive hoje, mas também um hospital, por exemplo, um sistema de distribuição de água, um sistema de distribuição elétrica, essas coisas que impactam demais no nosso cotidiano e que a gente já viu em vários exemplos ao redor do mundo de invasões que causaram problemas sérios para a população. E aí, claro, também a gente vai para a parte essencial da implementação de normas e colaboração internacional. Essa questão da implementação de normas, eu trabalhei com uma pesquisa já nos últimos 2 anos para tentar entender quais eram as normas voltadas à IoT, e o que eu vi é que não tem uma padronização. Ou seja, as normas elas são muito específicas
para cada país, apesar de que os dispositivos não são produzidos especificamente para um país. Então a gente cria um impasse é, imediato, que é como garantir que essas normas elas vão ser aplicadas em dispositivos que são distribuídos globalmente, porque elas podem ser diferentes, inclusive incompatíveis. E aí a gente precisa trabalhar isso regionalmente também. E aí, claro, com isso eu deixo a mensagem final, que é participe. Sério, pessoal, muito importante. Eu sou um entusiasta da cibersegurança, eu venho dessa área técnica, mas conversar com pessoas que vêm de outras compreensões e de outros estudos são essenciais para a gente entender os desafios e vê-los em perspectiva, porque a situação que está acontecendo hoje, que é uma novidade muito grande, né, para pensar que é uma indústria que não tem mais de 10 anos de idade, muitas outras pessoas já passaram e já estudaram por situações bem diferentes e que já estão em um outro patamar. E aí, com isso, eu agradeço muito a presença de todos e obrigado. Muito obrigado, João. É, bom ver se tem alguma perguntinha aqui. Ou você prefere deixar as perguntas mais pro Eu, final? O que que é? eu acho que é melhor eu vou responder elas pelo chat. Ah, beleza. Então, deixa eu só avisar aqui. Aqui. Então, deixa eu compartilhar a minha tela com vocês e farei uma apresentação bem menor do que a do João. E também é algo menos, não exatamente importante em conteúdo, mas mais para entender, né, como que é o nosso sistema. Opa, posso interromper sua tela aqui, João? Pode, por favor, eu não sei como interromper. Aí o nosso homem da parte técnica com as dificuldades tradicionais de Zoom. Mas enfim, vocês conseguem ver minha tela? É, ela tá pequena ou tá aparecendo certinho? Eu tô compartilhando numa segunda tela aqui, às vezes ele fica meio desconfigurado. Tá perfeito. Bom, a minha parte da apresentação, que vai ser acho que uns 15 minutinhos, é sobre as iniciativas jovens nacionais e regionais. Elas estão dentro de um ecossistema de iniciativas nacionais e regionais, né? Que é National and Regional Initiatives, por isso a gente usa muito a sigla NRI, mesmo em português, é a sigla pela qual elas ficaram famosas, que na verdade, se a gente for traduzir, se a gente trabalhar elas mais literalmente, elas são os fóruns nacionais e regionais. Tem alguns casos, quando a gente está falando das iniciativas, que a gente aborda um ou outro projeto que não são fóruns, a gente já vai falar sobre isso, mas, em geral, quando a gente está falando desse termo, a gente está falando desses fóruns a nível nacional ou a nível regional, conectado ao ecossistema do Internet Governance Forum, do Fórum de Governança da Internet, ou seja, meio que, conectados ainda aqui, às vezes, com alguns níveis de distanciamento, com o IGF Global. É, Então, as iniciativas, os fóruns nacionais e regionais, eles são formações orgânicas, que significam que eles surgem da sociedade, eles não são algo que é imposto, algo que vem de fora. Existe esse estímulo externo, né? Você tem recursos para ajudar, ou recursos do IGF, por exemplo, para ajudar a formar uma iniciativa regional ou nacional, mas a busca por esses recursos, a organização para isso acontecer, ela vem sempre dos próprios atores que estão ali envolvidos. Então, as pessoas dessa comunidade nacional, as pessoas dessa comunidade regional, que vão atrás de organizar um espaço próprio para trazer as perspectivas da sua comunidade, da sua região, daquele seu espaço, para esse ecossistema da governança da internet dentro do guarda-chuva do IGF Global, tanto que os princípios que devem fundamentar essas iniciativas, alguns são aqueles princípios bem abertos, você já conhece, né, de multissetorialismo, de diversidade, sobre do escopo temático do que vai ser abordado. Então, esses princípios são do Internet Governance Forum, do Fórum de Governança da Internet Global.
Entre esses recursos que existem para indicar, orientar como organizar essas iniciativas, já que as pessoas às vezes elas não têm, é bem comum que as pessoas não tenham iniciativas, não tenham experiência prévia com organizações de eventos assim. Então, ter esses documentos que orientam são muito úteis. E um desses documentos, desses recursos, é o NRI Toolkit, o caixa de ferramentas, né, dos NRIs, que passa algumas orientações práticas de como organizar, onde conseguir recursos, por exemplo, como fazer esses processos de chamadas de sessões, chamadas de temas e tudo. E eles dão algumas orientações de como que essas iniciativas devem ser abertas, transparentes, inclusivas e não comerciais. Não comerciais no sentido que o objetivo desses fóruns não é gerar lucro, eles não funcionam que nem empresas. Eles podem até ter uma estrutura, mas num formato empresarial, no sentido, quando elas são maiores, né, que nem o Eurodig, que é um fórum regional da Europa bem organizado, com um funcionamento um pouco mais estruturado do que outros fóruns. Mas, mesmo assim, o objetivo, o funcionamento, o que está sendo buscado pela aquela organização não é o lucro. O que vem de recursos captados, ele é distribuído ali de volta para a comunidade. Isso é feito, como a gente falou ali da parte da organicidade dessas iniciativas, né? Sempre com o bottom-up, de baixo para cima, um método de organização em que isso vem da comunidade e vai depois ser alimentado para as instâncias não são exatamente superiores, né? Não tem uma hierarquia entre elas, mas as instâncias de organização do nível mais local para o nível mais global e sempre sendo do nível de autonomia, de independência bem marcados das pessoas que estão organizando as iniciativas. A participação multissetorial é sempre importante, né? Um desses princípios fundamentais do IGF Global, mas é importante notar que, a depender do tipo de iniciativa regional ou nacional, isso é um pouco mais difícil de atingir, no sentido de conseguir uma participação. Mesmo no global, a gente observa isso, né? Uma participação igualitária entre os diferentes setores, isso não acontece, tem uma prevalência, dependendo do espaço que a gente está falando, órgãos de relativo poder de decisão, ou níveis de participação, você tem dominâncias de participação, uma maior quantidade de setores, de pessoas da sociedade civil. Nos órgãos de decisão, você tem uma prevalência histórica de entidades do setor privado, por exemplo, próprio é, a figura do chair do Multi-Stakeholder Advisory Group, né, do MAG, que é esse órgão de decisão superior ali do IGF, você acaba vendo esses níveis de desequilíbrio. E quando a gente parte para o nível nacional e para o nível regional, isso aparece mais marcadamente em alguns deles no próprio nível de participação e no próprio nível de organização desses eventos. Então, quanto menor ele for, ou a gente vai ver isso também aparece muito para as iniciativas jovens, às vezes mais difícil de conseguir engajar efetivamente todos os setores. Então, essa participação multissetorial é um objetivo, mais do que um critério, um requisito de todas as iniciativas regionais. Você tem sempre que estar buscando ele, né? Sempre tentando ser o mais multissetorial possível, mas às vezes, pelas próprias limitações daquela iniciativa, isso não é facilmente alcançável. Nós temos diferentes estruturas assumidas por essas iniciativas. E aqui eu já começo a falar das iniciativas nacionais e regionais jovens, que dentro a sigla NRIs, National and Regional Initiatives, ela está um pouco desatualizada no sentido que atualmente a gente fala de National, Regional and Youth Initiatives, ou seja, iniciativas regionais, nacionais e jovens. E aí, essas jovens, elas estão como uma categoria à parte, porque elas são também nacionais e são também regionais, mas elas são nacionais jovens e regionais jovens, elas podem ter, e frequentemente têm, agendas próprias, falam sobre temas diferentes do que o está sendo tratado no nível não jovem ali da discussão daquela região, daquele país. E aí, essas estruturas, essas iniciativas jovens, elas assumem diferentes formas. A primeira é uma iniciativa parte de um NRI, de um fórum não jovem. Então, a gente vê isso muito marcadamente, por exemplo, deixa eu ver aqui, no GF da Gana, que você tem o espaço da Gana, você tem uma juventude da organização muito forte no país, mas mesmo assim, ela é algo integrado
iniciativa não jovem. Então, ela é uma partezinha ali, um espaço, alguma um tarde, uma manhã, um dia, dentro daquela outra iniciativa não jovem. E aí, a gente tem alguns casos que são iniciativas relacionadas ao Fórum, ao NRI não jovem, mas com agenda própria e com organização própria e com é, funcionamento próprio em relação ao fórum não jovem. Então, a gente vê isso muito marcadamente no próprio FLACADF. O FLACADF, ele funciona ali em paralelo, funciona em contato com o LACADF, inclusive esse ano a gente está fazendo na mesma cidade por uma questão de buscar uma maior integração, mas o IUFLACADF é uma organização separada, totalmente autônoma, totalmente independente, e inclusive quem voltou a fazer os eventos de forma híbrida na nossa região foi o IUFLACADF, não foi o LACADF. O LACADF aconteceu antes, até teve uma tentativa de organizar com o LACADF naquele primeiro momento, mas depois que o LACADF voltou com os eventos parcialmente presenciais, né, que o LACADF começou também a buscar essa atuação. E, pelo que eu lembro, em questão de dados, o IUFLACADF do ano de 2023 foi maior do que o LACADF. E aí você existe, claro, essa tentativa sempre de aproximar um do outro, mas são, de novo, organizações totalmente diferentes, com agendas próprias mais voltadas para os interesses do público jovem, é, e com absoluta independência e autonomia. E aí você tem um caso separado que é interessante notar, porque ele não é exatamente um NRI, mas ele precisa ser destacado, que são iniciativas profundamente vinculadas a esse fórum, a esse NRI não jovem. Que é o caso que a gente viu, por exemplo, agora em 2023, desculpa, 2024 no Brasil, que você tem essa iniciativa, ela não é um fórum à parte, a gente tem o Youth Brasil, que é uma iniciativa do Comitê Gestor da Internet do Brasil, né? E teve um dia, no dia zero do Fórum da Internet do Brasil, que é um espaço de ápice, né, desse programa, onde as pessoas conhecem, as pessoas jovens que estão no Youth Brasil conhecem muita gente nova, se integram um pouco mais nesse ecossistema de governança da internet e tudo. Vai um grupo bem grande de participantes desse programa. E esse ano a gente viu um dia zero e teve uma track quase de dia inteiro, se não foi do dia inteiro, do programa do Youth Brasil com várias sessões no dia zero do Fórum da Internet do Brasil. Então, apesar de não ser um NRI à parte, uma iniciativa, um fórum à parte, ele existe como algo relativamente destacado, perceptivelmente destacado dentro do Fórum da Internet do Brasil. Isso daí a gente também observa em diferentes países em que essas iniciativas jovens não estão formalizadas, mas elas têm um espaço e têm uma relativa agenda própria bem notável dentro da programação dos fóruns não jovens. É, o que a gente tem como desafios bem notáveis para essas iniciativas regionais e nacionais jovens? Há uma ausência de atores chaves na juventude, isso varia um pouco de país para país, mas o que é muito comum de observar é de governo, o setor privado também é algo que aparece bastante, mas você vê que a grande quantidade de jovens que participam desses espaços são jovens representando ou originados da academia ou jovens originados da sociedade civil. E isso a gente até percebe como relativamente natural, né, pelo nível de desenvolvimento da carreira profissional para você chegar numa posição de representatividade, de algum nível de poder de decisão dentro do governo enquanto uma pessoa jovem. A mesma coisa aplicada para o setor privado. Então você tem essa dificuldade de você conseguir ter esse envolvimento multissetorial em níveis mais profundos. Você tem também, comumente, uma falta de integração desses jovens nos NRIs não jovens, comumente por falta de oportunidade mesmo, né? Você tem, por exemplo, os programas de bolsas tendem a privilegiar participantes que já estão há anos no ecossistema, participantes de maior peso, etc. E, de novo, naturalmente, pelos jovens geralmente terem um período de participação no governo da internet menor, acabam sendo excluídos da possibilidade de atuar nesses espaços. Às vezes, os espaços também não representam eles adequadamente, e aí
há uma opção do próprio jovem não participar, mas você tem essa, em alguns países aí não é verdade para todos. No Brasil você tem uma participação jovem muito grande no fórum inteiro, mas em alguns países eles são dominados por pessoas, é, as iniciativas são dominadas por pessoas já com um tempo maior, né, de participação nesse espaço de governança da internet e idade um pouco mais avançada. É, e aí essa integração é uma das pautas grandes, uma das grandes pautas históricas dos movimentos de jovens na governança da internet, de buscar esses espaços dentro dos NRIs não jovens. Você tem uma dificuldade também de falta de produção de resultados tangíveis dessas iniciativas jovens, iniciativas regionais e nacionais jovens. O que isso significa? Como um dos resultados dos fóruns não jovens, eles têm, apesar de não ter, né, um poder de decisão, um poder de vinculação dos participantes, ou fazer um tratado internacional, assim, isso aí não acontece no GF, por exemplo, mas você tem os espaços de reunião, os espaços de networking, os espaços as próprias sessões um pouco mais voltados para a produção de resultados, no sentido de, é no IGF que você vai botar em contato com alguns atores chaves importantes, que eles vão sentar e resolver alguma questão que está pendente dentro da região deles, dentro do país deles, ou a nível global. Você vai achando soluções por meio desse espaço, vamos dizer, informal do, do IGF. Quando a gente está falando das iniciativas jovens, isso é um pouco mais complicado, justamente por aquela questão que eu comentei antes, de você não ter tanto jovem nesses poderes, nesses espaços de decisão de maior nível, e pela dificuldade de você é, poder usar esses espaços de sessões do IGF para produzir um material de alto alcance. Porque é comum, por exemplo, mesmo na sociedade civil, os diretores executivos, os maiores níveis de poder de decisão, eles consigam, né, usar esses espaços das sessões para produzir um dos documentos que vai ser um dos pontos altos daquela organização naquele ano e ter uma divulgação de grande impacto. Quando a gente está falando das organizações jovens, ou pelo menor alcance, ou pelo menor nível de poder de decisão dentro da organização, esses resultados eles acabam sendo tendencialmente menos impactantes. Então, essa é outra dificuldade. Como atingir um público mais amplo? Isso aparece, talvez mais concretamente, nas ideias das cartas dos jovens para contribuições ao pacto ao Global Digital Compact, o Pacto Digital Global, a carta, ao documento final do IGF também. Isso está acontecendo um pouco mais perceptivelmente nos últimos anos, de você ter uma carta daquele espaço como um todo para ser integrado em uma parte com destaque do documento final do evento, do IGF, no caso do Youth Summit, que eu estou pensando. A gente já vai tratar sobre eles. Só que ainda, de forma geral, a gente tem essa dificuldade de, a níveis menores do que o resultado final do evento como um todo, conseguir também buscar resultados tangíveis. É, Você tem uma dificuldade de criação de redes dos networks jovens em um espaço separado, então, ou seja, uma rede jovem de NRIs. Você tem esses espaços, quando a gente está falando do IGF, dos NRIs de forma geral, que tem uma linha de organização, inclusive com sessões principais do IGF, sobre. Tem uma sessão colaborativa, uma sessão principal, tinha uma sessão de organização interna. E você tem durante o ano todo conversas sendo marcadas entre os NRIs não jovens, quer dizer, os NRIs em geral, para falar isso. Como a grande maioria desses NRIs são NRIs não jovens, as pautas que são especificamente jovens acabam ficando um pouco secundarizadas dentro desses espaços. E não existem ainda, embora já tenha algumas tentativas de criar essas redes, redes para além, né, do nível regional próprio ou para além do próprio país, mas redes que coloquem em contato essas iniciativas para pensar em organizações é, e ações coordenadas num escopo territorial maior, buscando justamente esse maior impacto na formação de políticas públicas globais sobre a internet. E aí, diversidade linguística da região, que no nosso caso da América Latina não parece ser tão grande, né, porque tem espanhol e português muito grande, mas o que acontece na prática é que a gente tem o Caribe ali também. E aí, essa relação com o Caribe se torna se torna um pouco mais afastado por essa barreira linguística, porque o LACAIGF
e o FLACADF, eles têm historicamente essa linguagem oficial do espanhol, pela até quantidade de países, né, que falam espanhol, com uma tentativa de integração do português, mas até pela questão de recursos para buscar tradução também para o inglês e para o francês, principalmente para o francês, você acabou criando um distanciamento com o Caribe, e o Caribe ele tem um ecossistema muito forte de governança da internet, que é mais fechado no próprio Caribe. Então tem a gente já vê o Caribbean e o FIGF, você tem o Fórum do Caribe como um todo, que é um fórum bem forte, bem com impactos bem notáveis, assim. Você tem uma organização, uma auto-organização ali com impactos globais bem substanciais, que é até surpreendente pelo tamanho, da quantidade de público que você tem no Caribe, o tamanho da força que eles têm, mas isso funciona quase que em separado dos fóruns, do fórum do LACADF, do fórum do Youth LACADF, justamente por essas barreiras linguísticas. Então, essa tentativa de integrar linguisticamente esses dois diferentes grandes grupos na região da América Latina e do Caribe é uma dificuldade que tá, tem um movimento para tentar lidar e resolver ela já há algum tempo, mas sem um nível de sucesso muito adequado até o momento. Vou passar um pouquinho dos 15 minutos que eu falei, mas não vai ser muito, já estou indo para a reta final da apresentação. A gente tem atualmente 40 iniciativas regionais nacionais jovens oficialmente listadas no site do IGF em todo o mundo, sendo que 4 delas, como a de Gana, que eu comentei, são integradas a outros NRIs, então elas não têm essa separação, né? Quer dizer, elas existem de forma separada, estão até listadas no site do IGF, mas elas se reconhecem como parte necessária dessa outra NRI nacional ou regional. E essa lista tem uma coisa interessante, que é aquilo lá que eu falei no final, que nem todas as iniciativas são fóruns, apesar de, ao mesmo tempo, contraditoriamente, parecer que todas são, porque nessa própria lista há uma parte final em que são citados 3 projetos que não são exatamente NRIs, mas estão na lista de NRIs, de organização do público jovem, da comunidade jovem, e que não são fóruns. O YCID, que é a Dynamic Coalition, a colisão dinâmica de jovens do IGF mesmo, o Youth Observatory, que foi o que gerou depois o Youth Special Interest Group da Internet Society, e que hoje é o Youth Standing Group, que o João é o atual chair, atual presidente, não sei, nunca sei traduzir chair. E a gente tem o Youth IGF, que é uma coisa meio complicada, não é, na verdade, não é quem organiza os Youth Summits nos IGFs, é uma organização um pouco mais obscura, é um pouco mais difícil de entender o que exatamente eles fazem. Tem uma força da América Latina bem pequena, assim. É, e a lista está meio desatualizada, porque o Youth Observatory atualmente raramente utiliza o nome de Youth Observatory, já virou Youth Standing Group da Internet Society, de forma bem marcada. O Youth IGF, não sei exatamente o que, que acontece com eles, se eles ainda existem ou não, mas eles aparecem todo ano só durante os IGFs, basicamente. E tem várias outras iniciativas que surgiram, outros projetos, iniciativas que surgiram, que não são fóruns também, mas são muito importantes para a comunidade jovem nesses últimos anos. E é importante notar também que essa lista dos NRIs, das NRIs oficiais no site do IGF, os mais ativos, com maior quantidade de relatórios, maior quantidade de edições, etc., são o Asia Pacific Youth IGF e o Youth IGF, muito próximo da quantidade de edições, do impacto que eles têm, com a diferença que o Asia Pacífica e o FGF têm uma fonte de suporte bem mais estabelecida, já tem parcerias constantes e tem até uma situação organizacional que é quase a mesma pessoa que está organizando já faz vários anos na, na coordenação, como única coordenadora do, do, do evento, então ele é algo um pouco mais fechado estruturalmente. É importante notar que nessa lista o YouthDig, que é do EuroDig, não tá listado, que é outro grande polo de organização jovem dentro desses sistemas do Youth NRIs.
E o Asia Pacific e o IGF e o FLAC IGF são também os mais antigos, além de serem os mais ativos, que eles são mais antigos junto com Hong Kong e Alemanha e existem desde 2016. Esse site do IGF Regional Initiatives é bem interessante para vocês entenderem um pouco mais desse sistema. Tem algumas ferramentas interativas bem bacanas. Eu recomendaria dar uma entrada até para olhar os recursos que eles disponibilizam, como o próprio NRI Toolkit que a gente comentou inicialmente. O ano de 2024 foi bastante frutífero nessa retomada pós-pandemia. Foi um momento onde realmente explodiu uma quantidade de novos NRI, novos iniciativas jovens e iniciativas jovens nacionais e regionais por todo o mundo. Inclusive aqui na América Latina a gente teve o aparecimento do UFIDF Panamá e informalmente também de outras iniciativas que ainda estão se formalizando. Mas atualmente o que existe no na nossa região são esses 8 Youth IGFs, mas mais o Youth Like IGF. É, os que estão listados oficialmente no evento são os que estão com asterisco, ou seja, Youth IGF Argentina, Youth IGF Nicarágua, Caribbean Youth IGF, Youth IGF Panamá e Youth IGF Colômbia. Peru e Equador estão se estabelecendo um pouco mais, estão terminando de se estabelecer assim, mas já estão organizando de fato os eventos. E o Youth Uruguai, não sei por que ele não está listado, porque ele já existe há algum tempo. E a pessoa que estava coordenando é uma pessoa bastante ativa na organização da comunidade jovem, inclusive a nível global, mas por alguma razão não está listado lá no site do IGF. E aí, ao lado disso, como o Brasil não tem um NRI dos jovens, mas tem possivelmente o que é a iniciativa jovem mais forte da região, mais, como eu vou dizer, produtora de impactos a médio e longo prazo, no sentido de permitir que essas pessoas, né, criar uma base, né, para que esses jovens depois tenham uma relação contínua e duradoura dentro do espaço de governo da internet, que é o Youth Brasil, que é um programa de bolsas e de capacitação dos jovens entre 18 e 25 anos, organizado pelo CGIBR, e que leva as pessoas, leva uma grande quantia de jovens para o evento nacional do Brasil, para o evento regional da América Latina e agora também, né, para o evento jovem, é, que é o Youth Like IGF, e também algumas pessoas para o evento a nível global e às vezes para outros fóruns, como os fóruns da lusofonia, para fóruns mais excepcionais que não acontecem todo ano, sempre buscando esse envolvimento maior, e inclusive a partir do Youth Brasil surgiram várias iniciativas. O Youth Brasil foi bem importante na fundação do Youth Observatory, que depois levou à criação do Youth, hoje em dia, né, o Youth Standing Group da Internet Society. E mais recentemente foi criado um grupo ali auto-organizado dos jovens, que é o Youth na governança da internet, Youth na GI, para dar uma continuidade a esse trabalho que é desenvolvido pelo Youth Brasil. É, E aí chegamos ao Youth Like IGF, eu estou ficando sem voz aqui, que é o Fórum da Governança da Internet da Juventude da América Latina e do Caribe, que surgiu, né, nesse interesse dos jovens que querem colocar suas pautas dentro da governança da internet. E depois de algumas conversas que iniciaram, inclusive, se eu não me engano, no próprio Youth Observatory, foi organizado pela primeira vez, ainda como um espaço bem pequeno, e integrado ao evento do LAC IDF, em 2016, na cidade de São José, na Costa Rica. Esse espaço ele foi passando por diferentes anos, desculpa, em diferentes anos ele foi passando por diferentes cidades da América Latina, geralmente acompanhando, né, o LAC IDF, e ele cresceu substancialmente com o passar dos anos. Então você tinha inicialmente um público ali de 20 pessoas, 15 pessoas, 30 pessoas nesse espaço, e no ano passado a gente teve um público com mais de 100 participantes presenciais, e foram mais de 150, o número me fugiu a cabeça agora, mas acho mais de 50 sem virtuais, com um número de visualizações únicas também, que se eu não me engano, passou de 200. Então, é um número bem maior do que você tinha naqueles primeiros momentos, inclusive no último ano que teve antes da pandemia. A edição de 2024
acho que isso aqui eu não preciso falar, porque você já deve ter visto isso algumas vezes, né? Mas o nono Youth FlaCADF vai acontecer no dia 4 e 5 de 2024, em Santiago, no Chile, tendo também um dia mais um no dia 6 que vai ser organizado em conjunto com o LACADF. E a gente espera de novo contar com a participação de mais de 100 jovens e um público virtual de mais de 200 visualizações, com os temas de governança de dados, direitos digitais e liberdades, cibersegurança e confiança, sustentabilidade ambiental e mudanças climáticas. Pam, pam, pam. E é importante também a gente abordar o Global Youth Summit, que consiste em duas partes. O primeiro é o Youth Track, a trilha da juventude, que são sessões organizadas ao longo do ano com jovens, especialistas, figuras de renome no ecossistema de governança da internet, abordando diferentes temas, os diferentes temas que são a pauta do GF Global, dentro das iniciativas regionais de jovens em diferentes partes do mundo. E isso vai se construindo, vai se acumulando até chegar em dezembro, durante o IGF, no Global Youth Summit, na Cúpula Global da Juventude do IGF, em que todo esse trabalho é, né, sintetizado. E todo esse trabalho culmina, né, com a produção de um documento, com a interação, né, dos jovens que estarão lá no IGF, e a produção, por meio dessa interação, de um documento que é essa carta dos jovens da governança da internet para o espaço não jovem, né, para o IGF como um todo, e esse ano vai ser direcionado também para o Pacto Digital Global, que já vai ter sido adotado nessa altura, mas falando as impressões do que foi alcançado, do que foi positivo, o que foi uma lacuna nessa movimento, que foi um movimento que pautou muito dos últimos anos de toda a comunidade de governança da internet. Então é isso, eu agradeço. Passei o tempo que eu iria falar, que eu tinha pensado, mas espero que tenha sido produtivo. E acho que agora a gente pode abrir para perguntas e comentários, contribuições que vocês tenham para essa aula. Acho que até dá uns. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. Começamos com 10 minutos de atraso. Podemos ter mais uns 20 minutinhos, 10 minutinhos de perguntas, caso vocês tenham alguma a ser feita. Também agradecer a parceria do Youth Coalition of Internet Governance para a organização do curso, né? Muito da figura do Multicidadanias, que fazem parte do YCID e foram ativos na organização desse curso. Alguma dúvida, algum ponto, comentário que queiram fazer? Pode ser pelo chat, podem abrir o microfone, o que preferirem. É, Pedro, eu acho que um comentário interessante aqui é falar sobre qual a facilidade de criar uma nova iniciativa jovem. Não é uma fácil. Não tem... não, eu entendi a pergunta. Eu ia falar fácil não é, mas ao mesmo tempo você tem uma rede usando o toolkit. Quando a gente começou a organizar ainda virtualmente o UFLAC IDF, a gente não tinha muita noção dos recursos que existiam para poder, tanto por parte financeira, ele descobriu depois que você consegue sair já de um nível de financiamento próximo da casa a nível nacional, né? Próximo da casa dos US$ 10.000, só com os fundos que existem de suportes para financiamento dessas iniciativas, mas a parte organizacional mesmo, como fazer tudo, a gente copiava o que acontecia do IGF, mas já existia, na verdade, algo que a gente não utilizou, a gente começou a utilizar na segunda edição, que é essa caixa de ferramentas, o toolkit, que está ali no site. Esse toolkit é realmente um passo a passo muito didático sobre o que fazer, como fazer. É, e pouparia muito dos esforços que a gente teve naqueles primeiros momentos. Primeiros momentos, né, de retomada já durante a pandemia, que o Flac IDF me antecede em alguns bons anos. É, Talvez o que é mais um desafio muito grande é a busca por financiamento, que é mais difícil conseguir financiamento como iniciativa jovem do que como uma iniciativa não jovem. É mais difícil fazer o convencimento de que o seu espaço é um espaço que vai atingir atores significativos, mas depois que você faz algumas vezes, você acaba pegando um pouco mais do jeito de como ir atrás e ganhando esse reconhecimento do público que está assistindo, do impacto que ele tem a nível regional. E acho que talvez a grande diferença que a gente tem muito como parte de uma linha de atuação do UFLAC IDF o apoio à criação
de novas iniciativas nacionais jovens por toda a América Latina. O UMUT faz muito isso. Antes a gente tinha, meu Deus, esqueci o nome. Era uma argentina que participou muito ativamente, coordenava o Aileen, FlaCadF, a Eileen, ajudando essas iniciativas jovens nacionais a se estruturarem, quase que pegando na mão e apontando qual que é o caminho para seguir. E essas iniciativas que eu tinha citado antes, todas as que surgiram ali depois de 2022, 2021, que são, pô, eu acho que talvez não seja, a Nicarágua não é, a Argentina não é, o Caribe não é também, mas acho que as outras todas tiveram uma participação direta de membros do comitê organizador do Youth LACAIGF. Inclusive, algumas foram feitas por entidades como o do Uruguai, na verdade, foi sim, porque o Nicolas que tocou, e a IGF Colômbia foi o UMAS, principalmente. Panamá, o Abdias foi direcionado bastante pelas pessoas, Equador também, por participação do Flag Jeff, Peru também, por participação do Flag Jeff. E aí você tem essa rede de suporte de como fazer essa organização, que era algo que é, existia antes, mas existia menos do que temos hoje em dia. Então, dá para falar que, apesar de dar algum trabalhinho, hoje em dia, se tem alguém em algum país que quer organizar uma iniciativa jovem no seu país, é relativamente tranquilo, porque vai ter bastante gente interessada em ajudar. Vai dar um trabalho, não é fácil, mas ao mesmo tempo, tendo interesse real, tendo uma equipe ali de 3 pessoas, 4 pessoas, você consegue fazer começar, né, esse movimento de um é, fórum nacional jovem no seu próprio país. A Júlia pergunta quais países você acha que youths têm potenciais para formar novas iniciativas? Aqui na América Latina, um que eu tô muito curioso do porquê que não aconteceu, porque eu soube que já teve esses movimentos para ser feito, é o Youth Bolívia. O Youth Bolívia teve já uma movimentação para criar isso e tem um movimento jovem relativamente forte. O Venezuela já teve um movimento mais forte, mas até pela situação atual do país, você tem uma dificuldade maior de conseguir fazer essa organização. É, Paraguai, você tem um espaço não jovem relativamente forte, mas espaço jovem curiosamente ausente, assim, não sei exatamente por que que isso acontece, nunca consegui ter uma integração, uma interação maior com o pessoal jovem do Paraguai, embora nos outros espaços não jovens que eu participo, o Paraguai tem uma força, especialmente na parte mais técnica, assim, do LACNIC, do sistema de nomes de domínio, eles aparecem com bastante intensidade. Na América Central, Costa Rica não tá aqui, Costa Rica já tá organizando, já tá formando o Youth Nacional deles, ali a Karen tá participando diretamente com isso. Quais outros países? Haiti. Tem muitos países que não têm recursos e capacidade de organização a, a nível nacional, mas que participam do Caribe New FIGF, mas que eles direcionam os esforços todos para fazer um Caribe New FIGF mais forte, mas lá na região do Caribe tem vários países com uma participação já bem de jovens, bem marcada nos últimos anos, República Dominicana, Haiti, ah, meu Deus, tem mais um que me fugiu da mente agora. Guatemala está tendo uma participação mais crescente, mas ela é relativamente recente. Eu imagino que em breve o Guatemala também vai ter um Youth NRI, pelo que eu lembro, está tendo uma conversa para fazer isso. México não sei por quê, eles na verdade acabam tendo uma interação bem grande com os Estados Unidos, mas tem uma juventude forte, elas são um pouco separadas até pela distância do resto do LACADF, da organização regional, mas inclusive, o México é algo que eu vou dar uma olhada para ver se não tem. Nunca tinha parado para pensar por que está acontecendo lá, que eles não têm um espaço jovem organizado, porque faria sentido já terem. Até, e a nível não jovem, o México é fortíssimo, assim, o México é quase nível Brasil de presença no espaço de governança da internet, mesmo a nível global. E Porto Rico também faria sentido ter, mas Porto Rico ele é muito mais envolvido nas atividades da ICANN do que do IGF, mas é outro que teria uma capacidade organizacional dos jovens para ter um fórum
lá separado. João, tem uma para você. Eu estou olhando aqui, só comentar uma coisa, Pedro, sobre o que você falou também, é que a gente vê na governança da internet uns processos em países grandes, como o Brasil, por exemplo, de tentativas de interiorização dessa, dessas iniciativas. Então, da gente ver, tentar formar grupos, assim, já vi grupos temáticos sendo formados de governança para discutir, situações específicas de cada região. Também seriam legais a gente ver esse tipo de reprodução de pessoas já com essas iniciativas nacionais existindo, de apoiar ali para interiorizar as discussões. É, Tem outra pergunta da Júlia sobre cibersegurança. sim, não, exato. Agora, sobre cibersegurança, o que que eu tenho para falar nisso? Quando eu fiz a minha pesquisa sobre IoT, que a gente avaliou as boas práticas e os documentos construídos para discutir é, a segurança de IoT, o que a gente viu foi que a Argentina, ela tem uma estrutura ela tem uma estrutura interessante. Eu mesmo já participei de congresso de cibersegurança para dispositivos IoT lá. Então, eu vi que tem um interesse realmente em melhorar. E atualmente você está tendo, né, um crescimento grande dos investimentos a nível Brasil, puxado em parte pelos militares, mas puxado pela preocupação do governo com cibersegurança. O próprio Comitê Nacional de Cibersegurança, que tem algumas pessoas conhecidas lá, uma política nacional de cibersegurança, então isso está relacionado andando junto com as políticas de economia de dados, que está saindo do forno agora e quer para ser, vai para ser um dos grandes focos do Ministério meu Deus, Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, MDIC? De Tá? Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Sim. É, e aí, essa pauta da cibersegurança está virando um tema que está sendo comprado pelo. Já era muito comprado por organizações como a SBC e tudo, com investimentos da. A própria CGI também tinha uma preocupação nessa linha, mas o governo está embarcando um pouco mais intensamente nesses últimos 2 anos, 1 ano e meio, algo assim. Não, eu concordo. Tanto que no G20, né, reunião na verdade, do T20, que teve lá no BNDES, o BNDES anunciou um investimento razoável na área de cibersegurança. Não, é isso mesmo, Júlio. A Argentina, inclusive, ela tem uma política de soberania. Esse debate da cibersegurança ele acaba andando muito perto muito próximo do debate de soberania digital. E a Argentina, eu lembro de uma pesquisa que eu tinha feito tempo atrás, que tinha já uma certa obsessão com a ideia de soberania no campo digital. E aí, por ter essa parte, eles também tinham já um investimento mais, já bastante, 2016, eu acho que eu vi algumas políticas específicas disso, já bem focado nesse tanto desenvolvimento de aprimoramento de cibersegurança quanto desenvolvimento de satélites de internet. Lá já faz quase 10 anos que estão falando disso. Não deu certo, mas existia política. Interessante. Pô, cibersegurança no Brasil 10 anos atrás era mato. Pessoal, acho que não temos novas perguntas aqui, né? E batendo no nosso. Opa, a Julia está escrevendo ali. Tendo muito pouca estabilidade política para muitos países. Exatamente. Acaba não sendo uma prioridade tão grande o investimento em cibersegurança em razão das outras. Não ser uma pauta que aparecia com tanta relevância, né? Mas como começou a virar pauta de notícia mais intensamente, principalmente ali depois da pandemia, começou órgão público ser invadido e ter a falha catastrófica por um grupo de cracker ali completamente meia boca, aí o pessoal começou a perceber que talvez ter um mínimo de cibersegurança fosse interessante para um órgão como o Superior Tribunal de Justiça. É, Pessoal, mas acho que com isso a gente pode também encerrar, demos 1 hora e meia de aula aqui, e agradecer a participação de vocês durante todo esse período. É, a gente vai fazer também a certificação para as pessoas
que participaram. O, isso vai ser encaminhado para vocês ali posteriormente. E qualquer dúvida que tiverem, qualquer questão que queiram falar sobre o curso, sobre o Youth Like IDF em si, por favor, entre em contato conosco, nós estaremos sempre abertos para esse tipo de interação. Desejar um bom sábado para vocês, um bom final de semana e um bom resto de ano, né, que já estamos no último trimestre de 2024, mas não passou voando. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço. Então, prazer aí, pessoal.